Olá, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Peniel. É um prazer ter você aqui mais uma vez para mais uma aula, né? A gente está fazendo um panorama sistemático, um estudo sistemático, um panorama completo do Evangelho de Mateus. Essa é a nossa primeira playlist aqui no YouTube da nossa Escola Bíblica Peniel. Então, é um prazer ter você aqui, é um prazer receber você aqui. Deixa eu tirar o óculos, senão dá começa a aparecer aí o reflexo do óculos, né? É um prazer então estar com você aqui. Lembrando que a nossa pretensão aqui é justamente com o nosso público original, nosso público da Igreja Batista Nacional Peniel, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão aprendendo com a gente aqui de forma online, né? E a gente tem alcançado um número maior até de participantes usando o YouTube. Então eu fico muito feliz, né? E é uma maior comodidade para todo mundo. A gente perde um pouco na questão da sala de aula, né, de estar presencialmente ali, mas a gente ganha também numa certa comodidade e além do que as aulas ficam gravadas aí para posterior consulta, né? E todo aquele que vier até o vídeo assistir, poder estar conosco e poder aprender um pouco, enfim, é muito bom esse engajamento. Tá joia, gente? Deixa eu abrir aqui então a tela. A gente terminou a aula 2 falando sobre Mateus. A gente não está ainda entrando em versículo a versículo. A gente está fazendo aí uma exposição uma exposição ampla, né? Uma exposição de características do próprio Evangelho. Onde a gente já falou sobre como, quando, onde, por que ele foi escrito, público-alvo, características gerais. Depois nós passamos as características gerais do seu autor e outras características que servem de suporte para que a gente possa entender o Evangelho de Mateus, tá? Então, antes que a gente entre propriamente para aprender versículo a versículo, a gente faz, se necessário, né, a gente entender o contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, tudo que todo o pano de fundo da escrita do evangelho. E assim vai ser com os outros evangelhos também. Nós estamos começando com Mateus, depois Marcos, Lucas e João, e depois livros históricos, cartas e até Apocalipse. Então nós vamos fazer isso em todo o Novo Testamento, né? Então vai muito tempo aí de aula. Então, a gente está passando agora para conhecer o autor, a sua história, né? A gente já viu do porquê do nome, do porquê que é Mateus, Levi, Levi, Mateus, quando, como, por que esse nome, porque no Evangelho de Mateus ele se declara como Mateus, mas em Lucas e Marcos aparece Levi também, né? A sua função, o seu ofício, o seu emprego, o que ele faz, né? A gente tenta entrar um pouco na sua característica, né? Como é que um cara que está sentado trabalhando ele simplesmente, ao ver Jesus, e Jesus simplesmente dar uma palavra, ele se levanta e vai. O que passa em sua mente? Qual é, sabe, o que ele pensa sobre isso? Essas características, essas situações nas entrelinhas do Evangelho são importantes para a gente compreender o autor e o que ele pensa disso tudo. Porque essas coisas acontecem até hoje com a gente, né? Como é que a gente chegou ao Evangelho? Como é que a gente chegou e recebeu a palavra de Jesus? Jesus chega até nós e diz: levanta e segue-me. Claro que ele vai usar o quê? Ele vai usar a palavra de Deus, né? A Bíblia, ou um sermão, ou uma mensagem, ou uma música, ou enfim, alguma situação muito semelhante à de Mateus. Segue-me. Ele deixa tudo, isso né? É digno de nota, né? Ele se levanta, deixa, passa a seguir a Jesus, tem uma atitude
que precisa ser, a gente precisa entender essa atitude radical, né, desse homem, entender o que passa na mente dele. Isso ele vai revelar ao longo do seu escrito, né, do porquê que ele escreve o evangelho, essas características, né? E uma delas a gente encerrou a aula passada, uma delas aqui, falando especificamente aqui, aí eu vou trazer Lucas 5:29 para explicar que uma questão de Mateus, né, que ele apresenta uma das características de Mateus, então no caso, é que ele apresentou os seus amigos a Jesus, né, a Cristo. E como é que ele fez isso? Ele convida, né, as pessoas que ele conhecia e todo mundo que estava no entorno dele para uma festa, para um banquete, para um jantar que ele deu em honra a Cristo. Ou seja, ele queria apresentar o seu novo amigo, né, Jesus, seu novo mestre, seu novo amigo, aquele que o chamou, né, para os seus amigos. Então, Lucas 5:29 vai dizer assim, ó: então Levi, né, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos, isso é óbvio, porque ele era um publicano, então é óbvio que lá vai estar cheio de gente que fazia ali o seu entorno, seus amigos que eram publicanos. Já explicamos aí a questão do publicano no contexto judaico, ou seja, no contexto histórico, o que representava ser um publicano, né? Quais as implicações em trabalhar com isso, as implicações socioculturais, as implicações de ser tornado um pária, um indesejável, alguém que era mal visto pelos seus pares judeus, né? Então, assim, quais as implicações em ser um publicano, em trabalhar para o governo romano, cobrando impostos dos seus pares, dos seus compatriotas. Então, havia uma implicação social, uma implicação de preconceito, uma implicação de ódio até, de raiva, sabe, de repulsa das pessoas para com quem exercia esse ofício. Então eram pessoas geralmente outsiders, ou seja, pessoas fora, não quero relação, não quero convívio, pessoas mais isoladas. Poderiam ter dinheiro, poderiam, né, ter uma vida boa, mas eram pessoas mal vistas. Claro que a gente entrando nesse conceito aí, já trazendo um pouco mais para o conceito humano da coisa, a gente vai perceber que alguém que vive bem, mas vive mal emocionalmente, isso se apresenta até o dia de hoje, né? Seria mais ou menos assim: eu sou um servidor público odiado por ser servidor público, né? Então ninguém gosta de mim, as pessoas, sabe, me ignoram na rua, eu não tenho tantos amigos, a não ser aqueles dos quais eu tenho por causa do meu trabalho, do meu ofício e a minha própria família. Tirando isso, as pessoas, né, me ignoram, as pessoas não querem contato comigo, as pessoas viram a cara pra mim, né, as pessoas... Então, claro que causa um certo problema de natureza emocional até, de natureza de rejeição. E era assim que essas pessoas ali viviam, né? É por isso, talvez, até, que os publicanos ouviam mais os sermões e se convertiam mais e a palavra entrava mais em seus corações do que fariseus e escribas, né? Talvez por conta dessa situação de que eram pessoas rejeitadas, por mais que tivessem dinheiro, por mais que tinham um trabalho, né, para o Império Romano, eles eram rejeitados. Então, quem é que deveria estar nesse jantar? Os rejeitados. Os rejeitados, né? E outras pessoas que estavam com eles à mesa. Pessoas que estavam ali para escutar uma palavra de Jesus e essa palavra,
esse Jesus que tocou no coração de Levi, que estava sentado na coletoria, foi tão esse toque, né, esse olhar de Jesus, essa palavra de Jesus foi tão fulminante no coração de Mateus aí, de Levi, que ele ficou tão entusiasmado que ele resolveu dar um banquete, chamar todo mundo, porque ele precisava compartilhar essa novidade de vida que estava acontecendo na vida dele. Ele precisava compartilhar isso. E foi justamente essa empolgação, esse primeiro amor, esse relacionamento com Deus é que norteou toda a história cristã. Todo aquele que abraça a causa do cristianismo, que é tocado pelo Evangelho, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe a palavra e é tocado por essa palavra, ele não consegue guardar essa palavra para si, né? Essa palavra é tão impactante que ele quer compartilhar, né? Essa é a ideia. Ide por todo o mundo, anunciai, né? Ou seja, eu vou anunciar, eu vou compartilhar. Receber é outra história. Mas quando eu recebo a palavra e isso toca em meu coração, é uma novidade de vida, é uma proposta para a minha vida, é algo que fala muito ao meu coração e essa palavra, ela entra e ela me traz paz, alegria, ela me traz enlevo espiritual, ela me traz uma relação, sabe, com Deus, uma paz em meu coração. A proposta dela para a minha vida é me redimir dos meus pecados, me aproximar de Deus. Essa proposta maravilhosa, quando ela entra no meu coração, ela me enche de uma virtude, ela me enche de alegria. E quando eu estou alegre, é natural que eu vá compartilhar essa novidade de vida. Eu entendo que essa palavra está me tornando uma pessoa melhor, me tornando para mim, a mim somente. Mas tudo aquilo que me torna melhor é visível. Os frutos que eu começo a dar quando esta palavra ela vem a mim, ela é visível para as pessoas, né? Então, o evangelho não é sobre radicalismos violentos. O evangelho é sobre amor. O evangelho é as boas novas que aproximam Deus do homem, que redime o pecador e que ele enxerga em si os erros e as faltas cometidas contra Deus e contra si mesmo. Não é natural que alguém não enxergue os seus erros. O evangelho descortina os nossos erros para nos tornar pessoas melhores. Mas é individual, Eu preciso enxergar os meus erros. Eu preciso querer, desejar o melhor para mim mesmo. Então, nesse aspecto, essa palavra, essa boa nova, quando chega até Mateus, não há outra situação no coração dele que não a de compartilhar o Jesus que ele recebeu. Então ele vai e oferece um jantar, um banquete na sua casa. Ele abre a sua casa, convida pessoas. Olha, eu vou apresentar o meu novo amigo. Eu vou apresentar alguém especial na minha vida. Eu vou apresentar a vocês, mas eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou apresentar este amigo que me tocou, eu vou apresentar a vocês. Então, é o que ele faz, né? Talvez aí a primeira célula da história, a primeira reunião em casa, a primeira porta aberta, a primeira culto em família, sabe? Esse modelo, né? Aí foi seguido por Levi. Ele abre a sua casa, oferece um banquete para que a palavra
fosse dita para que Jesus pudesse falar aos corações das pessoas que estavam ali. Lucas capítulo 5, versículo 29, né? É onde está aqui essa citação. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Então, propriamente na aula de hoje, a gente vai falar agora de mais algumas características, tá? Mais sobre Mateus aqui, então. Versículo 29, ele apresenta Jesus. Destinatários, então, agora. A gente já viu, né, a última característica aqui de Mateus. Vamos aos destinatários, então. O Evangelho de Mateus, então, foi escrito originalmente para os judeus. Escrito de um judeu para os judeus, com ênfase na aplicação do Antigo Testamento, né? E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Para judeus. Então, no entanto, ele transmite uma mensagem para todos nós, apesar de ter sido escrito para enfatizar o reino de Deus, né? E para enfatizar o messianismo de Jesus para os judeus, a mensagem do Evangelho é para todos nós, né? É uma mensagem que anuncia a esperança do Cristo. E a gente vai ver que a palavra Cristo aqui significa ungido, né? O rei ungido, aquele que foi ungido, para libertar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande mensagem. Essa é a mensagem fundamental das boas novas, amados irmãos. Essa é a mensagem fundamental, né? Para que eu não pereça, mas para que eu tenha a vida eterna. É pós-vida. O Evangelho, ele é tão fundamental para a vida quanto para o pós-vida. Para o pós-vida natural, para uma vida espiritual, para o pós-vida, para a vida eterna. Nós temos um prazo de validade, nós temos um tempo determinado, né, neste mundo. O Evangelho, ele vem justamente para suprir essa lacuna existente, esse vácuo, né, existente entre o homem e a sua eternidade, né? Ele vem justamente para preencher essa dúvida, essa lacuna, essa situação cinzenta do homem, né? E isso é interessante porque nós que estamos na igreja, a gente que somos pastores ou líderes ou pessoas ou capelães, as pessoas que lidam sempre com um estado terminal, né, das pessoas, as dúvidas mais comuns, né, das pessoas para onde vai a minha alma? Se é que a pessoa tem noção sobre alma, talvez ela não acredite, talvez ela não creia, e talvez ela não creia, ela creia que em se findando a vida, acaba tudo. Simplesmente como uma geladeira. Você tirou da tomada, ela desligou, acabou, desapareceu e não há mais nada. É um pensamento. É um direito de acreditar, né? Obviamente, é uma forma de acreditar a finitude. É uma maneira de entender a sua finitude. Bom, acabou tudo, acabou. Ok. Né? Biologicamente eu vou virar o quê? Um átomo? Eu vou me diluir na Terra? Bom, nesse aspecto a Bíblia diz que do pó viemos, ao pó voltaremos. Então eu vou me tornar um com a natureza, a biologia, enfim, eu vou... Mas o fato é que a sua consciência,
Ela encerra com a morte aqui, para alguns é isso, olha, encerrou, acabou. É como é como se desligasse da tomada. Ok, é uma maneira, né? Mas e se o evangelho como palavra de Deus seja a verdade e ela preencha justamente essa lacuna que eu tenho, de que eu não vou perecer no sentido de desaparecer minha consciência, mas de que eu vou ter uma vida pós-vida, mas uma existência em um outro plano que não esse, um plano que me permita, né, estar em conexão com Deus, com o Criador, e nesse plano eu exista em graça, em glória, em virtude com Deus. E aí nós damos o nome isso de vida eterna. Mas a gente pode dar o nome de existência eterna. É? Então o Evangelho ele preenche uma lacuna que precisa de uma resposta que envolve crer, que envolve ter fé, que envolve acreditar. É uma resposta para a minha vida, né? Eu sou uma pessoa também da ciência, mas sou uma pessoa da fé. Então, a ciência nunca vai explicar todos os mistérios da vida. A ciência ela não vai conseguir algumas respostas, até pela limitação que ela tem para me dar essas respostas. Isso é fato. Isso ela não te dá todas as respostas para todas as perguntas e algumas, até que seriam tão simples, ela não consegue me dar respostas. Então, eu vejo algumas pessoas, né, por aí em canais de YouTube, Instagram, etc e tal, se passando por ateístas e que resolvem trazer, mas sempre a dúvida e nunca uma propositura. Ah, não, né? É assim que eu. Mas isso são escolas de pensamento, são teorias. Muitas delas são teorias. As teorias que comprovadamente científicas, elas apontam para um determinado caminho, elas não entram em conflito com a minha fé, por exemplo. Ela não entra em conflito com a minha fé. Ah, o seu corpo biológico vai ser decomposto. Ok, joia, tranquilo, eu não estou falando de corpo biológico. Eu estou falando do meu espírito. Ah, mas o espírito não pode ser experimentado. O espírito não pode ser medido, experimentado, calculado. Eu não tenho uma regra científica. Eu não tenho, né, um experimento que calcule. Ok, isso é uma questão de fé, né? Então, a lacuna que é preenchida pelos evangelhos, por Cristo e a mensagem de Cristo, ela ultrapassa o biológico, né, o psicológico e o espiritual. E as palavras de Cristo me dão subsídio, suporte para essas questões. Então, né, como a própria palavra diz, eu não vim, né, eu vim para que vocês não pereçam, mas para que vocês tenham vida eterna, né? Então, o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, foi escrito justamente para preencher essa, vamos dizer assim, essa lacuna, né, e provar para eles sobre essa questão de Jesus, as palavras de Jesus, apesar de que ali a gente vai ter outras características aqui que eu quero deixar para vocês, né? Não especificamente isso, mas isso é muito mais para nós, né? Que lemos isso, né, no presente século, né? Que lemos o Evangelho no presente século, com uma forma de leitura do Evangelho que é um pouco diferente do que foi o Evangelho para os judeus, né? Então, qual que é a finalidade do Evangelho de Mateus, então? A finalidade é mostrar que Jesus é o Messias. O que é o Messias? Um rei profetizado. Isso que é o conceito da palavra Messias é esse. Um rei profetizado, que viria com uma missão. Qual a missão? Salvação. Então, o Evangelho de Mateus ele mostra o Jesus Messias, Salvador e rei profetizado. Aí entra no embate, porque um rei sem tropa, um rei sem domínio, poder
E um rei sem demonstração de poder, principalmente um poder militar, não vai convencer quem deseja um rei que produza uma demonstração de força militar. Não vai convencer ninguém. O embate, o grande problema é a realidade da expectativa do que se espera e a realidade do que se apresenta verdadeiramente e vai contra. Então, assim, eu espero um rei, um rei que vai ter uma demonstração de poderio militar, força, né? E o que se apresenta a mim é um rei que não tem onde reclinar a cabeça, um homem simples do povo que não tem onde reclinar a cabeça, mas a sua mensagem é mais poderosa do que um exército de milhares. Mas as pessoas precisavam de um a mais. Então vêm os milagres espetaculares, as demonstrações sobrenaturais, né? E o cumprimento profético de cada etapa da profecia sobre esse Messias. A mensagem de Jesus é muito mais poderosa do que um exército de milhares. Então, mas não era isso que as pessoas estavam esperando quando você fala em um rei, né, messiânico. Então, mas a finalidade do evangelho é essa, para mostrar que Jesus é o Messias, o Salvador, o Rei profetizado pelos profetas hebreus, né? O Evangelho de Mateus, então, ele busca enfatizar a crença em Jesus, repetindo cerca de 16 vezes a seguinte frase. Você vai encontrar isso, pelo menos 16 vezes, a seguinte frase nos versículos: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, dizendo. Então, sempre você vai encontrar essa mensagem aqui, ó. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Por que o Mateus ele se preocupa tanto com isso? Para provar, né? Para provar que Jesus é o Messias profetizado. É uma chancela, é uma prova de que eu estou escrevendo sobre alguém que já estava escrito lá atrás. Então Jesus é esse cara cujas profecias foram escritas, e cada vez que vai se cumprindo uma profecia, cada vez que a palavra vai encontrando, vai se encaixando, então aí Mateus ele fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. O profeta disse isso. Isso aqui se cumpriu por causa disso. Olha, aconteceu isso. Foi porque está profetizado. Olha, aconteceu aquilo outro. É porque está profetizado. Olha, curou. É porque estava profetizado. Olha, nasceu de uma virgem. É porque estava profetizado. Olha, veio de Belém. É porque estava profetizado. Ah, é porque, enfim, tudo que envolve a vida de Cristo, de Jesus, o Cristo, foi profetizado. Então ele queria demonstrar com provas cabais, provas irrefutáveis de que Jesus é o Messias, né? Então o Evangelho foi escrito como uma carta viva de que Jesus é o Messias profetizado, né? Ele cumpre todos os requisitos para ser o rei profetizado de Israel, para ser o Messias, para ser o Salvador. E é por isso que sempre na carta, no Evangelho, na Escritura, está dizendo assim, ó, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, dizendo.
E, além de tudo, como eu preciso citar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós temos em todo o Evangelho de Mateus pelo menos 93 citações diretas do Antigo Testamento. É muita coisa. É muita coisa. Né? Se você considerar o tamanho da carta, o tamanho do livro, o tamanho, né, do texto de Mateus, do texto do Evangelho de Mateus, e nesse texto você tem 93 citações diretas do Antigo Testamento, e você ter 16 vezes a frase tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, é bastante referência são muitas as referências, né, sobre a questão messiânica de Jesus, sobre a questão profetizada de Jesus. É muita coisa. Então, é um evangelho que chancela, que prova e comprova irrefutável de que tudo aquilo acontece, né, de maneira sistematicamente profetizada. Não há aleatoriedade na vida de Jesus. Tudo é milimetricamente condicionado ao Pai. Tudo é milimetricamente vivido por Jesus. Suas palavras, né, sua caminhada, aonde ele vai, como ele faz, os milagres, né, enfim, todas as ações de Jesus, elas não são aleatórias. Elas não acontecem aleatoriamente. As coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então tudo coopera nesse sentido para que o Jesus ele se manifeste como rei, como Messias, e quando ele começa o seu ministério, né, começa então essa contagem. Quando ele começa o seu ministério, começa então essa vamos dizer assim, essas provas irrefutáveis começam a ir aparecendo cada vez mais, né? Na verdade, elas começam desde o seu nascimento, né? Mas aí a gente está considerando a partir do momento em que ele começa a anunciar o reino de Deus, a partir do momento em que ele começa realmente o seu ministério público, né? Então é isso. Vamos para frente aqui um pouquinho. Muito bem, a leitura então de Mateus capítulo 1, logo no primeiro versículo, está escrito assim: Biblos Genesios Iesu Christo, o livro da genealogia de Jesus. Geneseus, genealogia de Jesus Cristo. Eu coloquei essa porção aqui em grego, né? Só para enfatizar assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e o Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão, né? The Book of Genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Então, ou seja, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ok. Então é o primeiro versículo de Mateus. A palavra Jesus, é um nome próprio e tem um significado. Tá? Então, o nome próprio que tem um significado. Qual o significado? Yahvé, salva. Yahvé, salva. Ou, o Senhor é salvação. Esse é o significado do nome Jesus. Então, este nome, o próprio nome, ele já aponta para a missão de Jesus, que conforme, então, o próprio Evangelho de Mateus, que vai declarar isso no capítulo 1, versículo 21. Então, você tem aí, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a ênfase do nome de Jesus, que é salvar o seu povo dos pecados deles.
Então, esse versículo aponta para o significado do nome de Jesus, que é o nome próprio, e o Cristo surge depois. Cristo não é nome nem sobrenome, é um título, né? Christos, ungido. Aquele que foi ungido pelo Senhor para salvar. Então, Jesus, Jesus, do grego, é um nome próprio. Tem outras pessoas cujo nome poderia ser Jesus? Claro, pode ter. Tinha Bar Jesus, tinha, né, enfim, Jesus pode ter outro. E se eu encontrar uma pedra cujo nome é Jesus? Seria normal, nada de anormal aí. Agora, Jesus, o Cristo, só tem um. Só tem um. Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, Jesus, Christos, só tem um, né? Christos só tem um, aquele que é o ungido, né? Então, livro da genealogia, né? Ou seja, onde eu vou provar a genealogia humana, profética, de aliança de Deus com os homens, que termina em Cristo Jesus. É o livro da genealogia profética, vamos dizer assim, de Jesus. Jesus, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Isso é complexo, no sentido de aceitação, é pela fé. Olha, ele nasce de Maria, mas tem o seu DNA humano, mas tem o seu DNA espiritual da parte de Deus. Os seus milagres comprovam isso, o seu poder comprova isso, a sua vida comprova isso, que era sobrenatural. Mas, de fato, o livro apresenta aqui uma questão que era muito importante para o judeu. Se eu não sei de onde vem essa pessoa, para mim não significa nada, porque isso é muito importante, né? Para a própria questão judaica do ser, é saber a sua origem. Qual é a origem de Jesus? Da onde ele veio? Qual é o seu pai, a sua mãe, o seu avô, bisavô, tataravô, enfim, vai chegar até onde? Quem é? Então, por isso que Jesus precisa da genealogia. Porque se Jesus aparecesse igual não sei, se ele simplesmente surgisse no mundo, aparecesse no deserto e ninguém soubesse de onde veio, ninguém soubesse sua história, ninguém soubesse seu passado, ninguém soubesse nada. Ele já surgiu ali com seus 30 anos e começa a anunciar. Muito provavelmente ninguém iria acreditar nele, porque nele não se cumprem os pré-requisitos de saber que eu sou descendente profetizado de Davi, por exemplo. Para poder me declarar o rei de Israel, para poder ser o rei. Como é que eu sei isso? Eu não sei. Até porque, olha primeiro o nome que aparece no versículo depois da vírgula do nome de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele é filho de Davi, de fato. Ele é filho de Abraão, de fato. Aqui são as duas alianças de Deus. Então, esse filho de, son of, Yo David, Yo Abraham. Então, assim, filho de Davi, filho de Abraão, é óbvio que isso está em consonância com a questão profética de aliança, né? Da parte de Jesus. Não consanguínea, né? Não uma genealogia, né, consanguínea, mas espiritual. Uma genealogia profética, uma genealogia, né, muito mais espiritual, né, do ponto de vista de aliança, do que uma genealogia
sanguínea nesse aspecto. Apesar de Jesus ser 100% homem. Então, palavra Jesus, Jesus, do grego, significa o Senhor é a salvação. Né? E Christos, o ungido da parte de Deus. Se isso ficou bem claro, né, a gente vai para... Deixa eu colocar aqui. Vamos para a próxima. Christos, está aqui embaixo. Christos, do grego, é um título, não é sobrenome. Significa ungido. É a tradução grega do hebraico Messias ou Machia, né? Então, como é que eu traduzo Machia para o grego? Christos, ungido. Exclusivamente para Jesus? Não. Reis eram ungidos, né? Mas Jesus Christos, esse foi profetizado, né? Então, assim, é a tradução grega do hebraico Messias, e a genealogia que segue depois aqui do versículo 1, né? Ela segue essa genealogia justamente para provar, então, essa reivindicação de que eu sou filho de Davi, filho de Abraão, eu sou o Messias, o ungido, o Christus. Aquele que foi ungido, proclamado, ungido rei. E o meu nome diz, aquele que veio para salvar. Então, depois da vírgula de Jesus Cristo aqui, depois dessa vírgula, vem filho de Davi, filho de Abraão. Para que isso? Para provar justamente isso. Olha lá. Filho de Davi, filho de Abraão. Então o que significa isso? Filho de Davi. Esse título, então, era a principal expressão da esperança messiânica em Israel. A promessa de Deus a Davi. E onde é que a gente vai encontrar isso? 2 Samuel, capítulo 7. Então, nessa promessa de 2 Samuel 7, diz que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Né? Então, por isso é muito enfático ao dizer sou filho de Davi. Então, eu tenho um trono para ocupar. O trono é o trono de Davi, eu vou ocupar esse trono. E filho de Abraão, por quê? Então, ao retroceder, chega até Davi, depois eu retrocedo até Abraão. Ao retroceder até Abraão, então, Mateus ele vai conectar Jesus com a promessa fundamental do pacto que ele tem com Abraão. Deus prometeu a Abraão, por meio de sua descendência, que todas as nações da terra seriam abençoadas. Onde é que eu vou encontrar essa referência? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Eu vou encontrar esta referência. Então, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi? Do trono de Davi. Eu vim ocupar esse trono. Por que filho de Abraão? Porque eu tenho uma aliança, Deus tem uma aliança, uma promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Isso tudo se cumpre em Jesus, em Cristo Jesus, que ocupa um trono e que é a bênção para todas as nações da terra. E por que ele é a bênção para todas as nações da terra? Porque ele vem com a sua proposta de amor, o evangelho, com um evangelho de salvação da humanidade, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Uma mensagem para a humanidade. Nenhum ponto da mensagem de Jesus me causa
algum mal, não causa nenhum ponto de controvérsia com a minha vida. Pelo contrário, a mensagem de Jesus é um alento para as nossas vidas. É uma mensagem que me faz muito bem, que me traz a certeza, que me traz o amor de Deus para com a minha vida. Então não há nenhum ponto. Muitas vezes o que estraga, e o que estraga hoje, é o fã-clube, que não sabe interpretar e que muitas vezes está aí até, sabe, distorcendo a palavra e criando, né, todo tipo de bizarrice, né? E isso, as pessoas tendem ao quê? A desprezar a palavra, mas não pela palavra, mas por aquele que está proclamando a palavra, que não tem a sua vida ilibada, que não tem a sua vida reta, que infelizmente causa mais decepção do que propriamente é um exemplo de virtude, né? E de amor, e de carinho, de compreensão, né? E de acolhimento, e de, enfim, de uma vida realmente que demonstra uma vida com Deus. Então, os escândalos, as situações, né, desse proclamador do evangelho que não está vivendo conforme o evangelho que ele prega, causa esse tipo de repulsa da própria mensagem. Mas a mensagem é maravilhosa. A mensagem, ela é de liberdade. A mensagem, ela é uma mensagem de amor. Ela é uma mensagem boas novas do evangelho. A mensagem de Cristo Jesus. Isso tudo prova que Deus tem uma relação com a humanidade, com as pessoas. Ele vem, cumpre o seu chamado, expõe, explana, fala, né? Ele vem num contexto histórico, num contexto geográfico, num contexto, né, ali daquele ambiente de Israel, daquele ambiente, naquele momento da história da humanidade, que está sob o domínio de Roma, né? Então, naquela plenitude dos tempos é que Jesus ele aparece, ele proclama, ele fundamenta o seu ministério. Então, isso é importante para a gente entender de fato que a mensagem de Jesus é uma mensagem para o meu coração e para o seu coração. E ela vem para justamente, sabe, nos trazer paz em nossos corações, né? Mas isso tudo é necessário fé. A gente vai chegar em alguns outros pontos também que as pessoas, elas muitas vezes não entendem o evangelho, né? Por conta disso, e não conseguem viver um evangelho. Elas não conseguem viver, não conseguem interpretar corretamente um evangelho. Eu vou encerrar com essa síntese aqui, então, de Mateus capítulo 1, versículo 1. E isso estabelece, então, as bases teológicas do Evangelho de Mateus. Mateus 1:1, ele estabelece as bases, então, teológicas do seu Evangelho. Pelo menos 3 pontos aqui são importantes para nós. Tá? A primeira base teológica é de que ele é o Messias. Ele é o Cristo. Que Cristo é esse? O Cristo esperado por Israel. Pelo menos na teoria. Depois é abandonado e ele é rejeitado pelos seus. Mas veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, diz a palavra. Então, mas a base teológica é de que Jesus é o Messias. Isso é indiscutível. Ele é o Messias, né? O rei profetizado, aguardado pelos judeus. A segunda base teológica é de que ele é o rei ungido, filho de Davi. Então ele tem um trono a ser herdado e a ser ocupado. E ele vai cumprir as promessas desse trono. Então o segundo aspecto teológico é de que ele é o rei ungido que cumprirá as promessas desse trono. Né? A terceira característica teológica, a terceira base teológica, então, é que ele é a bênção universal. E isso vem através de Abraão. Ou seja, ele é filho de Abraão. Ele traz a salvação. Não apenas para os judeus, aqueles que creem, mas para
todas as nações. Então, só no versículo 1 já se estabelecem três bases teológicas que englobam todos nós. Messias, esperado pelos judeus, rei ungido, que ele vai até Davi para ocupar um trono, e a bênção universal para todo aquele que nele crê. Através de Abraão, e Deus disse a Abraão: em ti eu o abençoarei. Através da tua descendência, Jesus, como dentro dessa genealogia, ele vai abençoar todas as pessoas da terra através dessa bênção. Todas as nações serão abençoadas pelo filho de Abraão, pelo filho de Davi e por toda a cadeia genealógica de Jesus. É assim que diz as Escrituras, é assim que diz o Evangelho de Mateus. Muito bem, irmãos. Chegamos ao fim da nossa terceira aula. É um prazer sempre muito grande estar com vocês. Eu espero que você esteja presente na nossa quarta aula do panorama sistemático, do estudo sistemático do Evangelho de Mateus. A gente nem começou a entrar ainda no Evangelho, nós vamos muitas aulas, né, para aprender mesmo o Evangelho e extrair dali todas as informações que a gente precisa para o crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Não se esquece então de assinar o canal da IBN Peniel, né, que está aqui no YouTube, tem a playlist da Escola Bíblica, ativa o bendito sininho para que você receba a notificação, compartilha com quem você acha que precisa dessas aulas, tá? E esteja conosco aqui todas as quartas-feiras às 20 horas, é o horário da nossa Escola Bíblica Peniel, amém? Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até a próxima aula.